do Glissant saindo entre nós. É uma alegria poder ver todos vocês reunidos. Eu estava sonhando com isso, já tinha um tempo, já tinha falado em sala de aula, queria fazer um filme reunindo um pouco as iniciativas que eu tenho visto nos últimos anos, dessa nova leva de recepção do Glissant no Brasil, né, o que isso tem provocado nas pessoas, que tipo de ação, que tipo de pesquisa, que tipo de atividade. Vocês vão ver aqui um pouquinho disso, né? Então, no final das contas, esse convite e esse livro, né, o Tratado do Todo Mundo, acabou casando de uma forma muito peculiar e potente. Então, as coisas aí fizeram com que essa oportunidade fosse pelo menos a primeira, quem sabe, para que a gente se visse junto, né? Para que a gente pudesse começar a se ver junto e quem sabe daqui pensar em outras ações que possam advir. Então, quando eu falo dessa nova leva de leitura, eu estou falando de um outro momento de recepção do Glissant, que data dos últimos 4 anos. O Glissant teve alguns momentos de recepção no Brasil. Teve uma recepção lá atrás, mais ou menos no final dos anos 70, sobretudo na Universidade de São Paulo, que não chegou muito no Brasil. Depois teve uma recepção nos anos 80, através das traduções feitas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, traduções maravilhosas, que hoje estão esgotadas, né? E, recentemente, com o pontapé, né, o acaso da vida. Eu fui fazer um pós-doutorado na França com os manuscritos do Glissant e no ano seguinte a Bienal de São Paulo homenageia parte de 2 grandes pressupostos, um pressuposto do Eduardo Viveiro de Castro, o perspectivismo, e outro pressuposto do Eduardo Glissant, a questão da relação, né? Então, voltando para o Brasil, eu sou convidada pelo Paulo Miada e o Jacopo Crivelli para propor um enunciado a partir do conceito de relação e proponho, a Bazar do Tempo, uma coleção relação. O Peter Palpilbar, nesse mesmo momento, já estava tecendo também, né, as ideias, algumas proposições de tradução do livro do Glissant, e teve na exposição na Bienal de São Paulo, e a gente discutiu muito, porque tinha todo um painel do caderno do Glissant, que eu ainda quero ver traduzido, que eu chamo de caderno de todo mundo, que na verdade é um caderno de viagem ao Nilo. Então, para dizer para vocês assim, que esse momento de recepção gerou cursos, gerou debates, e ele acho que entra no Brasil assim, de uma forma importante, porque ele já entra num Brasil mais maduro, num Brasil onde não há retorno, né, para se pensar relação como apaziguamento de conflito. Não há retorno para se pensar relação como se nós fôssemos uma sociedade mestiça e feliz. Não há retorno para se pensar a relação como se estivesse tudo bem. Então agora a gente pode ler Glissant no Brasil de uma outra maneira. Então agora é a hora. Por isso que eu queria ver todo mundo aqui junto e ver o que esses trabalhos, o que essa leitura provocou em vocês. E de fato isso me dá uma emoção realmente grande. Porque, e também no final das contas ele vem, né, antes de outras teorias que hoje estão aí anunciando ou se aliando a todas as questões dos entrelaçamentos entre homem e natureza. O Glissant já falava disso quando ele falava de cultura, e a gente vai ver isso aqui no Tratado do Todo Mundo, tá? Só que é preciso entender, e no Tratado do Todo Mundo fica claro. Por quê? Porque quando ele fala de cultura antes da secularização, da colonização, qual seja a separação entre natureza e cultura. Então, cultura e natureza são sagrados, no sentido de que devem ser louvados. Cultura não está separada da natureza. Então, vou citar uma pequena citação de uma entrevista que também ainda não está traduzido. Outra dica, Gabriel fala para o Peter, Imaginário das Línguas, uma entrevista do Glissant com Alice Gauvin, em que ele diz assim: enquanto não aceitarmos a ideia, não apenas conceitualmente, mas pelo imaginário das humanidades, que a totalidade do mundo
é um conjunto no qual todos precisam de todos. É evidente que haverão culturas ameaçadas. O que digo é que não será nem pela força, nem pelo conceito que chegaremos a proteger as culturas, mas pelo imaginário da totalidade do mundo. Quer dizer, pela necessidade vivida do fato que todas as culturas necessitam de todas as culturas. Feita a nota anterior, que cultura aqui é também natureza. Ou seja, estão todos vivendo essa mesma necessidade. Essa necessidade e esse entrelaçamento, no entanto, não anula a necessidade de que os conflitos sejam revelados, sejam ditos, sejam nomeados, para que uma cultura possa existir face a outra cultura. Então é aí que a gente pode começar a discutir relação. Então um pouco isso, depois eu leio no final um outro trechinho do Glissant, se vocês quiserem, e queria passar a palavra para minha querida colega e parceira Asa Nigéria. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu apresentar, né, Ana? Eu sou a Asa Nigéria, sou professora da PUC-Rio, ministro das disciplinas de literatura africana, afrodiaspórica, filosofia, cultura, arte, nesse campo da África e das diásporas. E Glissant é um filósofo afrodiaspórico, por isso estou aqui. E aí, para não tomar muito tempo, eu escrevi um texto que vai mais rápido também, né? E aí eu vou ler rapidinho para vocês. Primeiramente, agradecer a Ana pelo convite, mas também a editora, Travessa e também a escuta de vocês. O Glissant, nascido na Martinica, ele desempenha um papel fundamental na literatura francófona contemporânea e na discussão sobre identidade cultural, diásporas africanas, principalmente as do Caribe, e principalmente a questão da globalização, tensionando o próprio conceito de globalização e sempre pensando numa reumanização, né, uma inegociabilidade dessas humanidades híbridas, muitas das vezes, né, o conceito que ele também usa. E assim ele vai se dedicar a compreender essas identidades caribenhas e barra latino-americanas, por que não, barra africanas, por que não, buscando recuperar os fragmentos dispersos da história que contribuíram para uma formação dessas identidades híbridas e coloniais. Isso é muito interessante no Glissant, porque ele assume esse lugar de colonizado, né? Isso é muito importante no debate. Muitas das vezes, quando a gente vai discutir os estudos africanos e afrodiaspóricos, o lugar de olhar e tensionar o colonialismo, às vezes, é problemático. E o Glissant, ele faz isso com muita coragem, dialogando com os seus colegas, Elie Césaire, né? E influenciando outra geração, como, por exemplo, Malcolm Ferdinand, que também é da Martinica e que ele é bastante influenciado pelo pensamento do Glissant, do Césaire e tudo mais. Então tem uma linha aí, ele deixa um legado e ajuda a construir o pensamento da nova geração. Então o caos mundo é o choque atual de tantas culturas que se inflamam, se desprezam, desaparecem e contudo subsistem, se aplacam ou se transformam lentamente ou com uma velocidade fulminante. E esse conceito nos ajuda a pensar uma contemporaneidade com lucidez diante de um viver radical, né? Esse também está nas entrelinhas do Glissant, a lucidez de que viver é uma experiência radical do tempo presente e que isso tem que ser encarado com responsabilidade e lucidez, né? O Glissant é um filósofo bastante lúcido. E esse presente que é radical, mas também é capenga, porque é um presente sob a égide, sob a amarra de um colonialismo, barra neocolonialismo, barra imperialismo, enfim, né? Há muitas formas de dominar isso, além do fascismo, mas principalmente de um contemporâneo que tem a desumanização radical como uma premissa das relações. Então a própria poética das relações nos ajuda a pensar a radicalidade dessa desumanização na relação eu e outro, dentro de um habitat colonial, americano, latino-americano, mas que é, sobretudo, pesado por causa, né, de toda essa tentativa de sermos anglo-europeus,
quando na verdade a gente nunca será. Então tem também um problema sério de autoimagem aí, né, construído inclusive pela via da educação, né? A gente tem uma educação que nos promove um problema de autoimagem. Outro conceito central é o de criolização, pois não se limita à mestiçagem racial, né, não somente, mas também reflete acerca da interação cultural na formação de identidades complexas num contexto caribenho e até mesmo num contexto americano. E aí eu estou realmente dialogando com a Lélia Gonzalez, porque dá caldo trazer esse diálogo. A Lélia foi leitora de Glissant, ela foi influenciada pelo Glissant, assim como foi pelo Assante e outros pensadores negros ali do século XX, e se reflete sim no conceito dela de americanidade. Saliento que o pensamento de Glissant e Tratado do Todo Mundo abre espaço para a tolerância, já que explora a relação entre diferentes culturas e a necessidade de superar a dominação ocidental alicerçada na monocultura em todos os aspectos. Então, essa questão do colonialismo, o colonialismo ele é, na verdade, duas premissas. A primeira é a disputa de território, seja físico, geográfico, mental, espiritual, corporal, é sempre uma disputa de território, né? E o outro ponto é a noção de monocultura, né? O pensamento ocidental, que é judaico-cristão, greco-romano, iluminista, ele tem uma base de monocultura, então é só um tipo de afeto, monocultura dos afetos. Esse é um conceito também da Geni Guimarães, que é bem usado. A gente tem a própria monocultura alimentar com a soja, que é uma face do colonialismo. A monocultura urbana, a gente vive um habitat colonial mono, né? E todo mundo que está fora desse ambiente sofre algum tipo de desumanização radical. Veja os quilombolas, veja os ribeirinhos, veja os indígenas. São todos aqueles que não estão dentro do projeto monocultural do Ocidente e que sofrem com isso. Então, os conceitos trazidos no Tratado de Todo Mundo, eles nos ajudam, eles lançam uma luz, uma reflexão ativa sobre estratégias para talvez burlar a longo prazo, eu tenho esperança, né? Sou esperançosa, burlar a longo prazo essa tendência monocultural que se impõe no nosso habitat, que é colonial, né? A gente não pode se dizer que vive dentro de um habitat não colonial, infelizmente a gente não pode. E para terminar, em resumo, o lançamento dessa obra do Glissant aqui no Brasil traz novos ângulos para pensar os cruzos da nossa identidade nacional e cultural, né? Ele nos dá fôlego para pensar tantas ferramentas que formam o Brasil, né? Esse cruzamento indígenas, a africanidade, mas também o viés civilizatório ocidental, no nosso caso português, mas ibérico, né? Então ele nos ajuda a pensar nisso, embora Glissant esteja francófono, né? Mas também entra aí nessa discussão, e também nos ajuda de forma relevante a fomentar reflexões clínicas. Aí uso o conceito de clínica da cultura da Ana, que ajuda muito a pensar o Glissant. Então esse material, esse livro em específico, né? Estou falando dele em específico, ele vai nos ajudar a ter essa clínica da cultura de forma mais radical, né? A gente consegue, a partir dos conceitos, e aí principalmente, para mim, o que mais me tocou, o conceito de caos-mundo, nos ajuda a refletir sobre uma realidade caótica, né? Tanto na face caótica que sofre as consequências do Ocidente, mas também uma face caótica que vem de Exu, né? Ou seja, do caos virar um caminho, né? E acho que esse livro, de alguma forma, embora seja uma leitura não tão fácil, quem não está familiarizado com a escrita do Glissant, pode ter ali uma surpresa ou outra em se adentrar nessa obra, mas é um livro que nos traz uma possibilidade de caminho diante do caos. E é isso, obrigada. Mas recorri à interdisciplinaridade por se tratar do estudo da escrita das mulheres negras e sua inserção no mercado editorial, que eu chamei de Primavera Literária Afro-Brasileira. E porque havia uma explosão de obras sendo lançadas, né? Jovens e maduras poetas surgindo, saraus, a literatura negra estava se revelando com força total. Então, mas apesar dessas fontes histórico-antropológicas e sociológicas, né, nas quais eu estava buscando embasamento, faltava algo mais substancial para referendar um estudo literário, né, propriamente literário, né?
e que fosse basicamente sobre literatura. Então, a obra de Glissant traz um olhar crítico, poético, filosófico sobre a diáspora africana e suas construções e contribuições para a nova ordem mundial que se estabeleceu a partir do tráfico transatlântico, muito robusta. Agora eu estou fazendo doutorado em História, né, dos meus historiadores, assim, os bambambãs, né, que falam sobre a questão do tráfico transatlântico. Então, o antropólogo Eric Wolff, ele fala que o tráfico transatlântico, pela capacidade de importação em massa, transformou os seres afrodiaspóricos em uma commodity, propriamente dita. Porque o negro africano era considerado um marfim negro, devido à sua capacidade de produzir riqueza. Logo, os seres afrodiaspóricos eram vistos como mercadoria de grande valor em detrimento da sua humanidade. Eu penso que a grande virada de chave de Glissant, né, nessa análise que ele faz sobre a afrodiasporidade e toda essa questão do tráfico transatlântico, é que a sua análise, né, da relação que se estabelecia entre os povos diferentes, que acabou por transformá-los, né? E o contato modificou esses seres, né? E essa é a sua mensagem primeira, e essa mudança produziu devires. Então, aqui, portanto, Glissant enfatiza a humanidade dos seres afrodiaspóricos e a sua capacidade de interação social através da sua cultura e da sua resiliência frente a um abismo sociocultural e racial pela sua simetria. Em suma, a mensagem de Glissant é de esperança no ser humano. É a visão de baixo do navio que se eleva e mostra toda a sua potência e capacidade filosófica. Glissant mostra através da sua análise a importância de insistir na poesia. A poesia como cura do trauma colonial, como instrumento de costura da memória, como um caminho guia para a paz e o diálogo intergrupos humanos. E eu penso que em tempos de guerra, intolerância religiosa e emergência de ideias totalitárias e separatistas, devemos seguir à risca o seu conselho para que insistamos na poesia. Uma poesia da existência. E eu queria fazer uma pontuação do dentro do tempo, tá? A Ana falou assim, a Ana ficou muito impressionada, falou assim, eu nunca vi uma pessoa com tanta sede de conhecer, porque quando eu conheci Glissant eu fiquei maluquecida, Ana. Então aqui, esse capítulo do meu livro, é um dos últimos capítulos, chama Arte Literária como Fundamento Resistencial. Eu faço um contraponto entre as ideias de Glissant e de Ailton Krenak. E essa asa foi uma coisa interessante agora, porque eu não li tudo de Glissant, né? Que ele tinha essa visão. Eu fiquei sabendo disso mais abrangentemente agora. Mas eu vi em Glissant algo que tem em Krenak, né? E aí eu fiz esse capítulo. Se vocês comprarem meu livro, eu trouxe 3 aqui. Vocês vão ver aqui, vocês vão poder ver. Eu vou ler só esse trechinho aqui. Os povos que experimentaram o abismo, é a epígrafe que eu coloquei de Glissant. Os povos que experimentaram o abismo não se vangloriam de terem sido eleitos. Não julgam ter dado origem ao poder da modernidade. Vivem a relação que desbravam à medida que adquirem o esquecimento do abismo e que a sua memória se consolida. Porque se essa experiência fez de ti vítima original flutuando sobre os abismos do mar, uma exceção, ela tornou-se comum para fazer de nós, os descendentes, um povo entre outros. Os povos não vivem da exceção. A relação não é feita de estranheza, mas de conhecimento partilhado. Podemos dizer agora que essa experiência do abismo é a coisa mais bem partilhada. É isso que nos faz insistir na poesia. Terminando mesmo a minha tese, entrego para a banca agora sábado, dia 7, defendo dia 27, então estou terminando mesmo. E quando a Ana falou, para a gente vir aqui falar um pouquinho sobre a nossa experiência de pesquisador, sobre Glissant, né, como Glissant influenciou a nossa experiência na pesquisa, eu estava me lembrando que o Glissant entrou na minha vida, parece papo de aqueles, eu estudava na Europa, mas agora eu sou Sudamérica, né? Mas o Glissant entrou na minha vida logo que a pandemia começou. Eu lembro como se fosse hoje a última aula da Ana, que era o João Constâncio dando aula sobre Heidegger e a teoria da arte. E depois daquilo nunca mais nós nos vimos, até 2 anos e meio depois que a gente conseguiu se ver de novo.
Então foi um doutorado solitário, mais do que o normal, né? Mas o Glissant entrou pela via da Ana naquele mesmo ano, logo depois, já pelo nefasto Zoom, né? E ele entrou com o pensamento do tremor, que está naquelas traduções que a Ana falou da Universidade de Juiz de Fora, que o famoso aquele PDF, né, que nos salva muito, e ele entrou com esse pensamento do tremor, como disse a Noemi, assim, também bem arrebatador, bem grande. Eu já conhecia um pouco do Glissant através do Césaire, o estudo surrealismo, surrealidades e afins, né? E então eu já conhecia o Césaire e o Glissant mais ou menos, muito pouco. E quando o pensamento do tremor entrou na minha história, né, de pesquisador, quando a Ana nos passou o livro e eu li aquilo, eu confesso que fui aprender francês, cara, para ler, para conseguir ler o La Cohue du Lamentin, que é esse livro no original, para ler outras coisas que não tinham sido lançadas no Brasil. Um francesinho bem capenga, mas dá para ler. E isso mudou bastante, inclusive, o meu modo de pesquisar, de ver a pesquisa, né? Acho que mais ainda que o tremor, eu acho que a ideia da desmedida que tem naquele livro, a desmedida é uma coisa muito séria ali para o Glissant, né? Com aquela desmedida ele nos arrebata, né? A ideia de desmedida, né? A desmedida do todo mundo, né? E acho que para encerrar, já devo ter passado quase o meu tempo, só falando bobagem, mas eu queria ler um trechinho também, se a minha lista permitir, sobre o tremor, né? Na tradução, eu esqueci o nome, Eunice. Isso. O tremor é a própria qualidade daquilo que se opõe ao brutal, unívoco, rígido pensamento do eu menos o outro. Teremos a ousadia de aproximar essas limalhas, sem esperar demais da compaixão nem da lei, que não bastam. A compaixão só é soberana quando exige resoluta e continuamente a justiça. A lei só é justa quando se inspira, sem limites, no pensamento todo. Ouvimos essa tempestade contínua que trama para nós a relação. E com o Glissant, melhor que ninguém, encerro aqui. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre meu encontro com o Glissant, que foi realmente encantado. Eu conheci o Glissant pegando uma matéria a dedo quando aqui em na PUC. Eu estava no final da graduação e quando você faz 90% da graduação, você pode pegar matéria na pós. Só que eu peguei a disciplina e não percebi que era uma matéria na pós, porque eu sou desligada. Então, quando eu cheguei na aula, eu fiquei muito assustada mesmo, porque eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu vinha da graduação de Relações Internacionais e, enfim, você chega num outro campo de pensamento e tem todo um outro léxico, uma forma de colocar as coisas, então eu fiquei muito assustada. Eu lembro que numa aula eu fiquei tão nervosa que eu parei a aula e comecei a chorar. Todo mundo foi muito fofo comigo, me acolheu, a Ana também. E eu não lembro exatamente o que a Ana me falou, mas eu sei que depois disso eu abandonei essa pretensão e essa vontade de entender tudo que estava se passando. Porque eu acho que eu chorei porque eu não estava entendendo. E é sobre, né? Então eu agarrei a opacidade, que foi o conceito ali que mais me coube, que eu mais consegui trabalhar em cima, que eu mais entendi. E, enfim, a partir do momento que eu deixei essa vontade de descobrir as razões de todo mundo, eu realmente fiquei encantada com o Glissant. E a poética da relação foi o livro, o texto, a aula da Ana, que me fez começar a escrever poesia. Em 2020, eu fiquei completamente maluca e escrevi umas 100 páginas de Word de poesia. Eu nunca tinha escrito poema na minha vida. Em 2021, abriu a chamada da Urutau, eu botei meu livro e publiquei meu livro em 2021 de poesias, que não seria possível sem Glissant. Esse ano eu publiquei meu segundo livro de poesias com a editora Quelônia, também nessa esteira de estar com o Glissant embaixo do braço. E, assim, eu falo uma coisa que é muito real, assim, escrever poesia é muito solitário. É muito solitário. Escrever livros é muito solitário. Escrever artigos
Assim, quando você não tem um interlocutor, quando você não tem um retorno, você fica pensando, o que eu estou fazendo? O que eu estou escrevendo? Para quem eu estou escrevendo? Sabe? E toda vez que eu penso isso, eu volto no texto A Barca do Glissant e lembro por que eu escrevo, por que eu insisto na poesia. Então, acho que o Glissant tem esse papel na minha vida. E, assim, quando eu fui terminar a disciplina, ela pediu um artigo, um ensaio. Eu fui teimosa, eu também era café com leite, porque eu era da graduação, e eu fiz um e-mail. Fiz um e-mail que eu mandei para vários amigos meus. É um e-mail um pouco longo, eu não vou ler para vocês, mas eu vou contar o primeiro trechinho, que é uma história de como eu estava aprendendo a ler e escrever. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, estava aprendendo a ler e escrever, e eu amei aquilo. Eu era uma criança que amava mistério, que amava descobrir as coisas, caça ao tesouro, eu era dessas. E quando eu aprendi a ler e escrever, eu fiquei muito animada, porque eu falei, gente, eu vou saber os símbolos, eu vou entrar nos códigos, eu vou entender tudo, finalmente. E aí um dia eu estava no ônibus com a minha mãe, eu virei para ela e falei assim, mãe, depois que a gente começa a ler, não dá mais para parar? E aí ela riu assim e falou que não. E eu fiz essa pergunta porque eu estava angustiada, porque eu olhava para fora da janela e tudo que eu olhava, eu lia. E eu ficava, mas eu não quero ler tudo. Eu não quero ver tudo. Né? Eu fiquei, cadê o meu mistério? Como se tudo se resolvesse no momento que a gente processa os símbolos. E eu acho que o Glissant me fez relembrar que, junto com a opacidade, com o entendimento, etc., me fez lembrar que eu estava nervosa dessa leitura linear, que ia me apresentar tudo, que ia aparecer tudo, não ia acontecer. O mistério seguia ali, e ele segue ali. E eu acho que esse foi o meu grande apaixonamento com o Glissant, que veio a partir da aula da Ana. Então, acho que é um pouquinho isso só. Hoje eu estou no mestrado na filosofia no IFIX, com o Rafael Adoc Lobo, pesquisa do sujeito pombagira, pensando feminilidades desviantes e teoria queer. E o Glissant está lá comigo, principalmente na metodologia, em tudo que eu faço, embaixo do braço. E é ele que todo dia me faz insistir na poesia. Então, é isso, um relato apaixonado do Glissant e tudo que ele me proporciona. Boa noite, gente. Sou Davi, terminei há 2 semanas de defender minha tese, que se chama A Cor do Banzo. Sou quilombola de Salvador, sou escritor também, e eu fiz um texto aqui chamado Barulhamento. Não sei bem ao certo quando o pensamento de Eduardo Glissant chegou até a mim. Recordo-me que já estava seduzido e totalmente afetado pelo pensamento e pela poética antiliana de Frantz Fanon e Aimé Césaire. Talvez esses 2 intelectuais martinicanos me deram o agor necessário para adentrar o arquipélago dos pensamentos do seu conterrâneo com maior sensibilidade e coragem. Abriram a brecha para me aproximar da opacidade e me banhar no que Luiz Carlos Ferreira dos Santos, intelectual negro baiano, chama de filopoética de Eduardo Glissant. Já havia trabalhado, citado trechos de A Barca Aberta em minha dissertação de mestrado, para pensar o banzo e a violência do porão, mas de fato era algo ainda iniciático e talvez sempre o seja. Mas o que realmente importava é que estava em relação e o tremor vibrava sob os meus pés. Já no doutorado, nos 10 caminhos e achados da pesquisa, pude assistir e participar das aulas de Ana Kiff. Ela desenvolveu um programa intelectual voltado para discutir, ou melhor, refletir juntos o pensamento de Glissant, campo fértil em que pude, de todo o meu ocã, me envolver com as obras do filósofo e poeta dos arquipélagos. Pensei já em relação, imbricado com os tremores do lado de cá do que se chama de Brasil, se o pensamento arquipelágico, como dos diz Glissant, é totalmente o oposto dos pensamentos do sistema, o pensamento quilombola também seria. Não há pensamento quilombola se ele não se harmoniza ao tremor do mundo, pressupôs. Andava relacionando o pensamento arquipelágico ao pensamento quilombola, pois eu estava buscando na minha tese, A Cor do Banzo, o ser do quilombo, ou melhor, o ser sendo seres, buscando seguir a tarefa ensinada por Glissant de povoar o imaginário pelo diverso. Aprendi com ele também que
que o arquipélago não é ilha nem continente, é um intercurso múltiplo de relações, um mosaico onde conseguimos ver todo o mundo. O inumerável voo dos pássaros, o instante que cria e habita uma nova região do mundo. Para nós que nascemos no barulhamento, na realidade do abismo, escutando o eco dos sonhos daqueles que foram silenciados, o delírio verbal, que somos espíritos de muitos barcos à deriva no mundo, Glissant, com vários gestos poéticos em sua repetição, nos coloca para pensar e agir no inextricável do mundo e ainda nos revela: nossas unicidades não se formam de um único. Na poética da relação, percebi que o ritmo do poeta se dá com o tremor do mundo, conectado ao caos mundo, mas na quebra da transparência ocidental. A anunciação do poeta é acompanhado com o ritmo da violência do porão, das cidades saqueadas, do genocídio, mas também dos encontros imbricados que fecundam na opacidade a enorme insurreição do imaginário. O pensador dos arquipélagos nos une aqui e lá na absoluta adversidade, no turbilhão de múltiplos e imprevisíveis encontros, no barulhamento e nos entrechoques das línguas, nos mobiliza através da imaginação e fabula a manhã antecipatória que nunca se fixa, mas nos cerca misteriosa, invisível e opaca como ar. Estou guardando filosofia. E quando a professora Ana fez a pergunta de o que vocês sentem quando encontram a Glissant, surgiu aqui sentado algumas coisas na minha mente, algumas palavras. E as primeiras foram aconchego, afeto e não sei porquê, mas também raiva, mas não no sentido de que ele me causou raiva, mas pelo fato dele ter me mostrado e o local que a gente fala e que a gente está, me causou raiva a lembrar o que foi feito através da história com o povo que ele está falando. E a minha experiência com o Glissant na Rural é engraçado porque parece imprevisível ter encontrado o Glissant, porque eu era de um grupo de estudo no qual a gente estudava estética do Aimé Césaire e caiu no meu colo estudos sobre o Glissant e eu, nesse sentido, fiquei apaixonado porque essa filopoética, eu de filosofia, mas também sou poeta, escrevo poemas, me fez ficar apaixonado pela escrita dos ensaios do Glissant, com as metáforas, as suas ironias também, uma muito que me fez rir muito foi quando ele diz que o caos é belo. E isso, por eu ser de filosofia, eu fiquei rindo por alguns segundos, porque a gente está sempre martelando desde a filosofia grega, que é o belo e harmônico. E eu, como assim? Esse cara é genial. E me fez, lendo mais dele, me aprofundando, me fez ficar apaixonado. E conheci ele, continuei estudando, conheci no grupo de estudo, continuei estudando na iniciação científica, fui me aprofundando, me apaixonando. Também fui tentando relacionar ele com o surrealismo antigano. E estou aqui com vocês, relacionando através do... E é basicamente isso. A leitura do Glissant me fez estar aqui hoje com todo mundo que li e é, acredito eu, apaixonado por esse intelectual e por todo esse olhar que eu também costumo ver, que eu gosto de ver também no Milton Nascimento, no Milton Santos, na verdade, quando ele vê a geografia, a globalização do lado de cá, eu vi muita relação entre os dois. Isso está no meus textos, eu sempre levo ele comigo. E basicamente isso, essa beleza do caos que me fez conhecer Glissant me trouxe até vocês hoje para falar sobre algo que eu
algo imprevisível na minha vida, que eu nunca imaginei estudar Glissant, e estou aqui falando sobre um filósofo, poeta, romancista, que eu não imaginava, que eu conheci no acaso. Eu fiz um textinho para você falar de improviso, não. Então, iniciar uma pesquisa em meio à pandemia impôs a errância como método. Nesse sentido, o encontro com o pensamento do Glissant foi orientador. Deixar-me vagar sem rumo tão violentamente quanto era violenta a imposição da fixidez pandêmica foi um gesto intuitivo, talvez o único possível ali. Pude seguir em frente apenas tateando à distância as experiências estéticas diversas que antes pretendia compreender. A errância operou de fato o chamado à relação, e meus caminhos foram sendo desenhados durante o percurso. Eu acatei a opacidade do enigma como operadora do pensamento experimental, e ensinada pela errância, ao mergulhar em infinitas horas de entrevistas assistidas ou ouvidas apenas virtualmente, voltei a exercitar meu faro etnográfico como de documentarista durante anos. Assim, eu estabeleci um pacto invisível de atuação em coletivo com o que me era ainda desconhecido. Uma relação que somente poderia existir naquele momento a partir da escuta unilateral, virtual e errante. Na pesquisa à distância e depois, durante os encontros partilhados em viagens ao campo, percebi que a ideia de uma identidade-relação, ou identidade rizoma, se estendia também às dramaturgias cinematográficas populares e não massificadas sobre as quais eu me debruçava. Essas experiências estéticas estruturavam-se a partir de um fazer artístico em polifonia, que dissolvia, de certa forma, a autoria individual para fazer emergir identidades dramatúrgicas relacionais, com uma força narrativa inédita. Os cinemas de ficção desenvolvidos pelos agentes criativos à frente da Rosa Filmes, produtora audiovisual atuante no Recôncavo da Bahia, e da Filmes de Plástico, com atividade artística ancorada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, construíram também modos próprios e autônomos para o desenvolvimento de seus filmes. Com etnotécnicas colaborativas locais e, a partir dos seus pontos difratários de observação do mundo, eles esculpiam histórias originais que colocavam em cena vidas até então ausentes nas telas do cinema brasileiro. As ancoragens singulares dessas escritas dramatúrgicas, assentadas na oralidade, encapsuladas no Recôncavo e em Contagem, também se aproximavam da condição insular de criação artística das línguas e poéticas antilhanas de Glissant. Ao mesmo tempo em que se voltavam internamente para os seus próprios lugares de criação, suas paisagens personagens, essas experiências estéticas estavam irremediavelmente inseridas em um sistema de produção e exibição cinematográfica globalizado, conhecido expoente do pensamento continente desenvolvido pelo Ocidente conquistador. Opa, faltou o último parágrafo aqui, peraí. Fechou. É o último parágrafo. Poxa. Vocês conseguem trazer o papelzinho? Eu trouxe o papelzinho, fui inovar aqui, ó. Circular, vamos, desculpa, gente. Peraí, lê a frase anterior, ao mesmo tempo que se voltavam internamente para os seus próprios lugares de criação, suas paisagens, personagens, essas experiências estéticas estavam irremediavelmente inseridas em um sistema de produção e exibição cinematográfica globalizado, conhecido expoente do pensamento continente desenvolvido pelo Ocidente conquistador.
circular essas poéticas relacionais dramatúrgicas multicentradas e colocá-las em relação foi meu gesto na direção de abordar a sua originalidade estética como uma espécie de pensamento arquipélago, para compartilhar, compartir e ilhar seus olhares, oralidades e filmes. Esses filmes, eles se abrem para imaginários constituídos a partir das subsistências desse caos mundo em que todos estamos imersos, mas também carregam em si, de alguma forma, algo do inabarcável todo mundo. Isso é um pequeno resumo de como o Glissant atravessou a minha pesquisa sobre cinema brasileiro. O primeiro contato que eu tive com o Glissant foi na matéria de literatura e contemporaneidade, que até o Davi deu uma aula lá. E foi muito transformadora para mim, à medida que o Glissant, para além de um cara que se propõe a pensar muita coisa num tempo curto de um livro, ele tem uma coisa com a materialidade da palavra que eu particularmente acho muito, de alguma forma, academicamente sedutor. Né? Ele se propõe a recriar uma memória de uma forma que é polissêmica, polimorfa e eu esqueci o terceiro poli, fiquei pensando nisso. Polifônica é o principal. Então, as coisas que eu li do Glissant, elas se multiplicam com muita facilidade, porque ele tem uma atenção na maiúscula, na minúscula, um trabalho com a multiplicidade de sentidos que traz são textos que nos reensinam a ler, de alguma forma, que nos repropõem uma leitura. E como orientando da Ana Pibic, eu montei uma oficina de escrita para criança e crianças pré-adolescentes, entre 10 e 16 anos de idade. E em muitos momentos eu, montando as aulas, montando as propostas, depois de ter sido monitora nas oficinas da Ana, depois de ter sido monitora do colóquio que a Ana, o Alexandre Montauri e o Alexandre Jeffrey, entre outras muitas pessoas, montaram na PUC ano passado, em setembro, fiquei me perguntando muito sobre com qual literatura eu queria trabalhar. Na primeira aula, os meus alunos, a gente discutindo texto, discutindo escrita, a minha aluna vira para mim e fala: quando eu escrevo, eu penso em literatura. E aí é uma reproposta de trabalho, né? E como é que eu podia trazer aquele convívio individual de produção deles, que eles eram de uma matéria de artes, numa escola do município, em Santa Teresa, no Morro dos Prazeres. Então, apesar de estarem com aquele acesso nessa escola de contraturno, que de alguma forma se torna um oásis, porque é uma escola municipal, então, que é o Casarão dos Prazeres, né? Que é um centro de educação integrada, Centro de Desenvolvimento de Educação Integrada, um CIDEI, que é uma proposta do município que traz aulas de contraturno e que faz espaços comunitários que vão além do aluno do município, né, que é de 4 a 16 anos, por aí, e se torna um espaço de convívio comunitário. E então, eles me acolheram muito bem e fiquei pensando como eu podia, de alguma forma, fazer um trabalho que trabalhasse com as teias coletivas e individuais, pensando até muito nas aulas da ASA, né, nas teias ecossistêmicas, assim, dos meus alunos e do que eles me traziam, e ver que eles estavam separados e juntos ao mesmo tempo, né, pensando um pouco no Glissant, assim. Então eu fiz uma atividade com eles onde eles de alguma forma pediram para mim para falar de liberdade, e é uma proposta ela traz muito fogo, de alguma forma, para trabalhar e tal. Então eu fui cercando o que eles estavam falando sobre liberdade, e eu montei um quadro, e a gente foi montando teias e mais teias em cima do que estava sendo proposto.
e aí eles escolheram algumas sequências das palavras: direito, censura, sair do morro, tanta coisa que eles me falaram, que brigar, porque tem o lugar da violência, né? Se a gente lê A Barca Aberta e você chega em comunidades que não são hegemônicas, essa vontade da agressão, ou essa recepção da agressão muitas vezes também, e de devolver isso, é um espaço muito frequente. Então, de alguma forma, o Glissant, com a poética por trás disso tudo e com essa atitude questionadora, me deu me deu a mão para navegar sobre algumas coisas para as quais eu talvez nem estivesse pensando ou nem estivesse preparada para receber ainda. Então, eu vou ler uma passagem que eu particularmente gosto muito e que diz justamente sobre esse contato do outro. Peraí. Tá. Aqui. O pensamento decisivo de Segalen é que o encontro do outro ativa o imaginário e o conhecimento poético. É claro que não se trataria de hierarquia no ponto de vista das relações com o outro, mas chama a atenção para o fato de que Segalen não apenas diz que o reconhecimento do outro é uma obrigação moral, o que seria uma genialidade rasa, mas que ele o torna um componente estético, o primeiro preceito de uma verdadeira poética da relação. Então, quando eles selecionaram essas palavras e eles começaram a produzir textos, eu depois troquei as palavras entre eles, e foi um momento muito unificador para eles, de alguma forma, que eles se conheciam ali há muito tempo, mas tinham não tinham muita relação. Então eles, através da barca aberta individual de cada um, eles puderam encontrar essa barca aberta coletiva e de alguma forma reconhecer no outro também a dificuldade, mas também a mão que se estende e caminha e navega junto. Então o Glissant é fundamental para mim, para todo mundo aqui. Obrigada, gente. Eu conheci o Glissant através de uma matéria da Ana, Produção Textual Avançada. Eu nunca tinha ouvido falar dele, e eu tive na PUC, né, minha trajetória na PUC tem muitas primeiras vezes, né, porque eu também não escrevia até eu entrar lá. Por acaso eu entrei na matéria e aconteceu a mesma coisa com o Glissant, entrei por acaso. E a Ana deu uma proposta pra gente trabalhar com uma caixa. E foi uma loucura esse semestre, assim. A gente tem que pensar fora da caixa, né? Ela trouxe uma caixa pra gente e a gente não podia pensar com essa caixa. E o Glissant tava lá acompanhando esse projeto. E o texto que a gente teve contato, assim, primeiro foi A Barca Aberta. E a gente ainda não sabia o que a gente ia fazer no final, né? Onde a gente ia chegar, mas a gente começou com esse texto. E eu me vi muito através da escrita do Glissant, porque, como eu falei, toda a minha experiência na PUC é muito de primeiras vezes. Eu moro muito longe da PUC. E eu ainda faço uma viagem muito desgastante para chegar até lá. São muitas histórias que eu já vivi no BRT. E o BRT, assim, é uma experiência surreal. Só quem vive aquilo ali todo dia. Agora teve algumas melhorias, mas antigamente era pior, assim, era punk. E só quem vive aquilo ali todo dia sabe como a gente é deslocado e de uma forma muito mastigada, e você se cansa muito pela viagem, né? E aí quando eu li A Barca Aberta, tem um trecho que me marcou muito. Você já imaginou estar num lugar que não cabem 200 pessoas, tá? Ali com 200 pessoas num lugar que não cabe 200 pessoas. E eu falei, caraca, eu fui pesquisar a capacidade de pessoas no BRT e são 180.
Então eu falei, nossa, eu já vi uma similaridade ali. E aí a gente começou a trabalhar nisso, né? Eu compartilhei isso nas aulas com a Ana. E a gente começou a trabalhar nisso. Ela, escreve. O que você vai fazer? Escreve. Não tem muito o que fazer. E eu fiquei ali e lendo e me vendo cada vez mais. Eu falei, não faz sentido. Parece que eu tô lendo uma coisa atual, parece que eu tô lendo uma coisa minha, parece que eu tô lendo um relato de ontem. Alguém pode ter me contado isso. E foi justamente o que a gente trabalhou, escrevendo. E tem um trecho que me marcou muito, que eu separei aqui para ler, que é... Deixa eu achar. A Barca Aberta é um trecho, só para quem não sabe, é um texto do Brisson que abre a poética da relação, onde ele narra de forma muito poética, muito aguda e produtora a travessia do tráfico das pessoas escravizadas, né, no Atlântico. Tá? E ele vai falando dos vários abismos. E a Milena teve essa ideia, eu vou ler aqui o trecho. Terrível e sensacional. Uma barca, segundo sua poética, não tem ventre. Uma barca não engole, não devora. Uma barca não toma a direção do seu plano. Mas o ventre dessa barca te dissolve. Te atira no mundo em que você berra. Essa barca é uma matriz, o abismo matriz, que gera o teu clamor. Que também gera toda unanimidade futura. Pois se você está sozinho nesse sofrimento, você compartilha o desconhecido com algumas pessoas que você ainda não conhece. E esse trecho, assim, ele ficava ecoando na minha cabeça, porque é isso. Eu tô dentro de uma barca sobre rodas, né? E inclusive o que eu escolhi trabalhar nessa disciplina é transformar a caixa, não uma caixa que eu carregava, mas a caixa que me carregava. Então eu coloquei ali o BRT como a caixa que me transportava. Então, enquanto a ideia inicial era levar uma caixa mesmo, a gente chegou a levar uma caixa física. No final eu acabei contando sobre essa caixa que me transportava. E ali eu tô compartilhando o desconhecido, o mesmo sofrimento, cada um indo para um lugar diferente. E agora eu vou ter a oportunidade de aprofundar mais isso com a Asa, que é onde a gente vê esse desconhecido compartilhado, né? Esse deslocamento no ventre dessa barca, diretamente no ventre dessa barca. E com pessoas que você ainda não conhece, mas no fundo a gente é muito semelhante, né? A gente se conhece porque a gente se vê. Então, da mesma forma que eu me vi nas palavras do Glissant, eu me vejo em pessoas que eu não conheço e eu me vejo em vocês aqui também. E é isso. Eu me chamo Marcela, sou doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. Defendi minha tese em abril. A minha experiência com Glissant começa no doutorado, nessa aula com a Ana Kiefer, com a leitura da Barca Aberta, feita pelo Davi e pela Randra, né? E um momento em que estávamos online, né? Todos em quadrinhos, estávamos recém isolados. Nós somos a turma do isolamento social, somos a turma que trocou, compartilhou, se relacionou nesse espaço do quadrinho do Zoom, né? Quando a gente começou não tinha vacina, então a gente compartilhou através da janela do Zoom. Então a leitura da Barca Aberta aconteceu dentro ou parte dessa experiência. A questão da criolização foi no curso da Bienal. Eu acompanhei
né? E aí foi um outro momento com o Glissant, do curso que a Ana Kiefer ministrou na Bienal de São Paulo, também nessa experiência do Zoom, foi esse momento da experiência com o Zoom. E diante desse encontro com o Glissant, eu começo também a pensar na pesquisa, porque como pesquisadores e pesquisadoras a gente tem uma gama de leituras, né? Num evento na UERJ, conversando com uma colega pesquisadora, ela comentou comigo: Marcela, para cada uma página que a gente escreve, a gente lê em média de 100 plus páginas, né? Então a gente tem um encontro, uma relação, né, seguindo por Glissant, com vários teóricos e, no nosso caso da literatura, com os escritores da ficção, por que não, né? E a minha pesquisa foi Brasil, África do Sul, são escritoras contemporâneas, e o Glissant me ajudou, né, me guiou, foi um dos pensadores com quem eu dialoguei ao longo dessa pesquisa, a pensar a questão da relação. Foi aí a questão das relações no contemporâneo, dos encontros das temporalidades, das histórias, do passado, do presente, o futuro, que se circulam no nosso ambiente atual. Então, a escritora Deliana Alves Cruz teve um encontro com o Glissant ali por a questão da relação, do que ela vai trazer da família dela, do período da escravidão. A Nadine Gordimer, que é, para mim, uma escritora importante, chave, ela foi inclusive base teórica, e ela pensa a questão da relação durante o período do apartheid e do que se é chamado o pós-apartheid, relações interraciais, que é o ponto meu de interesse de pesquisa, são as relações interraciais na África do Sul, os encontros dos diferentes grupos étnicos nesse momento de democracia, do passar, do como a gente lidar com esse contemporâneo, com a herança que vem junto com ele, né, dessas temporalidades. E com a Débora Dornelas também houve um diálogo com o Glissant ao falar da cidade de Brasília e da experiência dos candangos, que era essa relação do candango que constrói uma cidade, mas não pode conviver com ela, né? Que ele é apartado, ele fica deslocado dessa cidade a qual constrói. Então, o Glissant vem nessa linha dos encontros com os pesquisadores, os teóricos, os poetas, com quem eu li, dialoguei, e atravessa a minha pesquisa. São vários encontros, são vários pensadores e pesquisadores com quem eu dialoguei. Passei um mês na África do Sul, então o diálogo ali se tornou ainda mais intenso, e Glissant ficou no eco. O que é essa relação? Como vamos conviver, como vamos lidar com as relações, e como essa memória foi construída dentro da ficção. Então esse foi um trabalho com quem eu fiz ao longo do doutorado, e o Glissant teve essa ação fundamental para me ajudar a pensar as relações interraciais na ficção escrita por mulheres no Brasil e na África do Sul. Eu vou ser breve. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Por exemplo, para os descendentes dos africanos escravizados e deportados para o que logo se passou a chamar de Novo Mundo, ele foi, no mais das vezes, o único recurso possível. Quer dizer, desloca totalmente, né, um outro tipo de teorização do rastro, mas soma essa teorização do rastro, o pensamento derridiano, não é que desloca para por abaixo, desloca e soma. E eu acho que isso é o que o Glissant faz, né? Ele desloca e soma, ele dá um pontapé, mas soma. E esse deslocamento é muito fundamental hoje.